De que adianta perdoar uma pessoa se essa pessoa não se arrependeu do que fez? Ou do que adianta perdoar alguém que nem veio pedir perdão? Gente, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Vamos lá? Pessoal, quando falo em perdão, a primeira pessoa que vem na minha mente é aquele que sofreu pra caramba, foi humilhado, bateram nele, e quando ele foi, nos últimos momentos de vida, a primeira coisa que ele fala é sobre perdão. Estou falando aqui de Jesus, quando ele foi crucificado. Jesus, o pessoal, eles bateram muito em Jesus. No processo dele até a crucificação, do julgamento até a crucificação, são cenas de horror mesmo. E a primeira coisa que ele fala quando ele é crucificado, ele vira para Deus e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A palavra perdão, ela significa deixar ir ou liberar. Significa que se uma pessoa tem uma dívida com você, quando há um perdão, você libera essa pessoa para seguir a sua vida, você deixa ela ir. Quando há ausência de perdão, é que a pessoa ainda tem uma dívida com você, ou seja, ela está presa a você. Mas quando há o perdão, você deixa ir. E o perdão é tão importante que é tão importante para a nossa vida cristã, que Jesus, quando ele fala sobre perdão, antes mesmo da crucificação, ele fala que se a gente não perdoar o próximo, cara, Deus também não vai perdoar nossos pecados. Olha só o que ele diz lá em Lucas, capítulo 5. Jesus está falando aqui, ele está ensinando os discípulos a orarem, e fala do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que a gente chama de oração do Pai Nosso. Ele tem uma parte da oração que fala assim: é, é, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, o perdão também relacionado com dívida aí, né? E no final, depois que ele ensina essa oração, ele fala o seguinte: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Olha que tenso isso, olha que difícil isso. Porque o que Jesus está falando aqui é que, meu, se a nossa relação é horizontal com o próximo, com os amigos, com os colegas, com a família, não estiver legal, se o nosso relacionamento não estiver legal aqui no relacionamento vertical, também não, horizontal, também não vai estar legal o nosso relacionamento vertical com Deus. Ou seja, se não estiver legal aqui, vai impactar totalmente o nosso relacionamento com Deus também. E, gente, você pode estar pensando assim: ah, Lucas, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu passei, você não sabe como me feriram, você nunca sentiu a dor que eu senti. Realmente, talvez eu nunca tenha passado pelo que você esteja passando ou o que você já passou. Mas eu quero compartilhar com vocês a história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É uma holandesa chamada Corrie. Ela escreveu um livro, O Lugar Secreto, O Refúgio Secreto, um livro bem famoso. Indico esse livro para vocês lerem. Ela conta a história dela, que a família dela escondia, salvou muitos judeus, escondendo os judeus na sua casa, dos nazistas. Só que teve um dia que os nazistas encontraram esses judeus, então resolveram prender, levar ela, Corey, a Betsy, sua irmã e seu pai para um campo de concentração. E nesse campo de concentração coisas horríveis aconteciam. Elas foram torturadas, passaram fome, eles foram estuprados também, quase que diariamente. Era coisa que a gente nem consegue imaginar. O pai delas não aguentou muito tempo. 10 dias que chegaram no campo de concentração, ele faleceu. Ela e a irmã então continuaram naquele lugar horrível e ela viu a Corey, ela viu a irmã dela sendo morta por aqueles oficiais fazendo coisas horríveis com a irmã dela. E a Corey então, quando chegou a vez dela ser morta, os aliados invadiram o campo de concentração, libertando todos os que estavam presos ali, e ela então foi liberta.
E Corey, ela então resolveu viajar o mundo todo para contar a sua história e contar também do poder da fé que a sua irmã tinha ensinado para ela. Poder da fé em Cristo Jesus. Falar do Evangelho mesmo. 10 anos depois que ela foi liberta daquele campo de concentração, ela se encontra na Alemanha, em Munique, falando da sua história, falando sobre o perdão de Deus. E no final daquela palestra chega um idoso, um homem, cabelos brancos já, em direção a ela e diz o seguinte: Olha, dona Corey, foi muito boa a sua mensagem e que bom saber que Jesus apagou os meus pecados. Quando ela vê aquele homem, ela reconhece que era o mesmo oficial que havia torturado ela e sua irmã. E ela, sem saber como lidar com tudo isso, como perdoar aquele homem, ela pede ajuda para Deus. Ela fala: Pai, me ajuda a perdoar esse rapaz, me ajuda a perdoar esse homem. E ela diz que não sente nada, não consegue perdoar, e ela hesita em estender a mão para cumprimentar esse homem que havia estendido a mão. E ela mais uma vez pede para que Deus ajude ela a perdoar esse rapaz. Então ela resolve estender a mão. E no momento que ela encosta na mão do oficial, do ex-oficial, ela sente meio que uma energia descendo do seu ombro, indo para o seu braço, e ela dá um abraço naquele oficial. E ela sente um amor tão grande por aquele homem, uma compaixão tão grande por aquele homem que ela estava abraçando, que é inexplicável. Eu quero ler apenas um trecho para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Olha só o que ela diz, gente. Deixa eu abrir aqui. Olha o que ela diz aqui. Uh, Logo que apertei sua mão, um fato incrível aconteceu. Uma espécie de corrente elétrica pareceu passar de mim para ele, brotando de meu ombro e descendo pelo meu braço até ele, e de meu coração nasceu um amor tão grande por aquele homem que quase me sufocou. Foi assim que aprendi que não é em nosso perdão, nem em nossa justiça própria que repousa a sorte do mundo, mas na justiça, no perdão do Senhor. Quando ele nos ordena que amemos os nossos inimigos, ele nos dá, juntamente com a ordem, o seu amor. O seu amor. Então talvez eu não saiba mesmo o que você está passando, mas dificilmente você passou por isso que a Corey passou. E se ela conseguiu perdoar aquele oficial que tanto torturou, a gente também consegue perdoar o próximo. Não por nós mesmos, mas pelo poder de Jesus que nos dá para a gente conseguir amar o nosso amigo, nosso próximo e amar também os nossos inimigos. Inimigos. Gente, voltando às perguntas iniciais de que adianta perdoar alguém que nem se arrependeu, ou do que adianta perdoar alguém que nem veio pedir perdão. Primeira coisa que eu falo para você, se você é discípulo de Jesus, se você é discípula de Cristo, a gente tem que agir como ele agiu, viver como ele viveu. E aquelas pessoas que fizeram coisas horríveis com Jesus não pediram nem perdão, nem se arrependeram naquele momento, e mesmo assim Jesus, na cruz, pregado, ele pede perdão por eles. Assim a gente tem que pedir perdão. Paulo também, ele fala em 2 textos, eu vou citar apenas um aqui, lá em Colossenses 3,13, Paulo fala o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, gente, uma coisa prática aqui, como a gente pode perdoar? Eu sei que é difícil, eu sei que pode até parecer impossível, mas assim como Corey conseguiu perdoar, a gente também consegue. O que ela fez? Ela pediu ajuda para Deus. E a gente tem que pedir ajuda para Deus. Só um dia, 2 dias, quantos dias forem necessários. Peça ajuda para Deus a perdoar aquele que te fez tão mal. Os discípulos, na época que os discípulos perguntaram: Senhor, quantas vezes temos que perdoar o próximo? Jesus fala 70 vezes 7. Os discípulos falaram o seguinte: nossa, então aumenta a nossa fé.
Segunda coisa, então, peça para Deus aumentar a nossa fé, a sua fé, para conseguir perdoar aqueles que te fizeram mal. Gente, a ausência de perdão pode causar danos irreparáveis na nossa vida. Pode levar a gente à depressão e até pensamentos suicidas. Então, não deixe que isso tome conta do seu coração. Libere essa dívida, libere esse perdão, libere essa pessoa de você. Você não precisa ter o mesmo relacionamento que você tinha antes com essa pessoa, mas você precisa perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E que Deus nos ajude a perdoar as pessoas. Que Deus nos ajude a amar aquele que fez tanto mal pra gente. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo renove suas forças e que ele possa te ajudar a perdoar aquele que te feriu. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, gente.